Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Será que a amargura já tomou conta da nossa família? Será que deixamos as dores do passado moldar a esperança para a nossa família? Quantas vezes nós comparamos as nossas famílias com outras famílias? As redes sociais são mestres e ajudam-nos nisso, a comparar o marido, a comparar a esposa, a comparar os filhos, às vezes até a comparar a igreja, ao ponto de roubar a nossa alegria. Quem me dera ser como aquela família. No entanto, se Deus ainda quiser escrever um novo capítulo na nossa família, será que nós acreditamos? Conseguimos aceitar que há esperança para nós, para a nossa família? Hoje vamos olhar para Noemi e Ruth, mulheres que, apesar da dor, descobriram que Deus estava a preparar algo maior. E o título da mensagem de hoje é A Esperança. Vamos abrir as nossas Bíblias em Ruth, capítulo 1, versículo 19, até ao capítulo 2, versículo 21. Ruth, capítulo 1, versículo 19, até ao capítulo 2, versículo 21. Enquanto estão a ler, eu posso dar um breve resumo. Nos primeiros 18 versículos deste primeiro capítulo, vimos uma família que procurou segurança fora da vontade de Deus e encontrou apenas vazio e dor. Por outro lado, também vimos como no meio da perda, no meio da amargura, o Senhor começou a abrir um caminho para um recomeço de esperança. Daquela família que tinham partido homem, mulher e 2 filhos, apenas regressa a mulher, Noemi, acompanhada pela sua filha, ou sua nora, Ruth, que era moabita, uma estrangeira, que não era bem vista em Israel, mas que corajosamente decidiu seguir a sua sogra. Ao chegarem a Belém, o que acontece lá naquela cidade, naquela terra que significava a terra do pão, onde não havia pão e de repente começa a haver pão, acontece exatamente o que elas não esperavam. Versículo 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa dela e as mulheres diziam: não é esta Noemi? A chegada de Noemi causou um burburinho. Não era um burburinho de festa, mas um murmúrio de espanto. Tinham passado 10 anos, mas bastava olhar para ela, para o rosto dela e perceber: algo aconteceu, algo ficou marcado. O rosto de Noemi mostrava que as marcas na sua cara não eram apenas da idade. Eram marcas de lágrima, noites de dor. Ela tinha saído com esperança, com o marido e os 2 filhos, à procura de uma vida melhor. Agora voltava-se vazia, sozinha. O marido e os 2 filhos tinham morrido. Tinha apenas a sua nora estrangeira ao seu lado. As mulheres de Belém olharam e perguntaram-se, quase em silêncio: será que esta é Noemi? Ela foi bonita, ela tinha um rosto todo bonito e agora vem tão marcado. Será que esta é Noemi? Sabiam também que a família tinha ido para Moabe, para a terra que Deus tinha proibido. Mas elas não conheciam a história toda. Agora viam diante de si a prova viva da dor daquela família marcada no rosto. Versículo 20. Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. O nome Noemi significa agradável, doce. Mas ela própria pediu para não chamarem mais assim. Não me chamem Noemi, eu não sou mais doce. Eu não sou mais agradável. Ela quis ser chamada de Mara, que significa o quê? Amargura.
A mesma palavra usada em Êxodo 15, quando o povo encontrou águas bastante amargas, bastante maras. Noemi mudou o seu nome, ou quis mudar o seu nome, porque via na sua vida apenas amargura. Ela reconheceu que tudo vinha de Deus, que Ele, Deus, era todo-poderoso. Mas ao mesmo tempo esqueceu-se que Deus tem um plano para os seus filhos, mesmo quando nós não conseguimos perceber qual é. A amargura vem até nós quando nós nos esquecemos que Deus tem um plano maravilhoso para nós e nós não conseguimos perceber qual é. Agora pensemos, será que nós também, se pudéssemos mudar de nome, mudaríamos o nosso nome para Mara? Será que mudaríamos o nome da nossa família, em vez de ser Lopes, ser a família Mara, devido ao momento em que nós nos encontramos, de ser só amargura, de ser só dor, de não vermos luz ao fundo do túnel? A amargura com a vida tem este efeito, torna-nos pessoas amargas. Às vezes nós só vemos pessoas amargas e não entendemos que essas pessoas são amargas porque a vida tem sido amarga. E começamos dessa forma a comparar a nossa vida conforme vimos com a dos outros. E parece sempre que a relva do vizinho é sempre mais verde. Mas quem está no convento é que sabe o que vai lá dentro. Há uns que não conseguem enganar, há outros que conseguem enganar melhor. E quando nós entramos neste método da comparação, nós deixamos de ver aquilo que Deus está a fazer na nossa vida. E às vezes a aprovação vem para retirar os nossos ídolos e colocarmos toda a ênfase, toda a alegria centrada em Jesus. Alguém com miopia só vê o que está diante dos seus olhos e perde a nitidez do que está ao longe. Também somos míopes espiritualmente quando ficamos presos à dor que está diante de nós e deixamos de ver ao longe o que Deus está a fazer na nossa vida. Isto levanta uma questão importante para cada um de nós. As nossas famílias têm sido Noemi? Têm sido agradáveis? Eu tenho sido Noemi? Tu tens sido Noemi? Tens sido agradável? Tens sido doce? Ou temos sido Mara, amargos? Versículo 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Noemi reconhece que estava enganada no que pensava inicialmente. Antes acreditava que não tinha nada, mas afinal ela tinha muito, tinha a sua família. Ter a família é ter muito. Saiu em busca de alimento e voltou sem ninguém ao seu lado. Mais uma vez ela culpa quem? Pela sua aflição? A Deus. Algo que já vem desde o Éden. O próprio Adão disse, a culpa é da mulher, mas o que é que ele queria dizer? Da mulher que tu me deste. Logo, Senhor, a culpa é tua. Lembram-se no início, quando vimos que esta história se passava na época dos juízes, onde cada um fazia aquilo que era certo aos seus olhos e não aos olhos de Deus? Então, estas pessoas, em vez de se arrependerem dos seus pecados, que era o que era certo aos olhos de Deus, culparam Deus porque Deus não lhes deu a bênção que esperavam. Versículo 22. Assim voltou Noemi da terra de Moab com Ruth, a sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Neste versículo percebemos alguns aspectos que vão marcar o resto do livro. Ruth, a Moabita, regressa a Belém no início da ceifa. Será que havia esperança para estas duas mulheres? Será que havia graça para tanta desgraça? Uma das coisas mais maravilhosas e que nenhuma família deve perder de vista é que o Evangelho traz sempre esperança, uma oportunidade para um novo recomeço. Nunca percam a ideia de que há a possibilidade de um recomeço. Há esperança para esta família, ainda que Noemi não a tivesse percebido, porque ela vivia na amargura. A amargura tira-nos essa capacidade de ver a esperança. Ela conhecia o Deus Todo-Poderoso,
mas ainda não conhecia a dimensão do seu amor. Eu creio que nós, às vezes, nas nossas igrejas, nós conhecemos, sabemos as informações básicas ou até quase todas as informações teológicas, mas muitas vezes perdemos a dimensão do amor de Deus. E começamos a medir o amor de Deus pelas circunstâncias. Começamos a medir o amor de Deus por aquilo que acontece nas nossas famílias. Começamos a medir o amor de Deus por aquilo que acontece no nosso trabalho. E não medimos o amor de Deus por aquilo que aconteceu na cruz. E é aí certamente que a amargura chega. Noemi sentia-se Mara e não via forma de voltar a ser Noemi. Eis mais uma lição importante para as nossas famílias. Se a escuridão dominar a nossa vida, nós vamos deixar de perceber os raios de luz que Deus vai enviando. E Deus sempre envia raios de luz. Porque Deus nunca deixou de cuidar. Deus nunca deixará de cuidar dos seus filhos. Vamos agora para o capítulo 2, versículo 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Então eu gosto muito de filmes, gosto de ver séries também. Por vezes começam com uma cena que parece desligada da seguinte e a Filipa tem sempre esse cuidado de dizer, quando já conhece o filme, cuidado que esta cena é importante para nós entendermos o filme. Porque às vezes pensamos, isto aconteceu, isto não interessa para nada, e a Filipa diz, ei, cuidado que isto vai ser importante. Estes momentos não estão lá por acaso, servem para criar suspense e depois mais tarde lembrarmos então dessa cena. E é exatamente o que está aqui a acontecer. Este versículo parece não ter qualquer ligação ao anterior, nem ao seguinte, mas o autor está a deixar no ar uma peça-chave nesta história. Podemos dizer aqui que começa o spoiler, a antecipação mais bonita deste livro. Porque esta história começa aqui a apontar para a vida de alguém. E é precisamente nos detalhes da nossa vida que muita coisa acontece para além daquela que nós conseguimos ver. Nós estamos habituados a ver as grandes coisas, esquecemos de ver os pequenos detalhes. Por vezes até reclamamos de alguma situação. E mais tarde, o tempo mostra-nos que aquilo foi bênção. A Filipa falou num retiro de pastores sobre a vida de duas mulheres, Corrie ten Boom e a sua irmã Betsy. Betsy dava glória a Deus por tudo, mesmo antes das coisas acontecerem. Corrie ten Boom às vezes não conseguia. E houve uma situação onde houve muitas pulgas. Corrie ten Boom ficou perturbada por ver a sua irmã já a dar glória por aquelas pulgas. E as pulgas aconteceram e depois perceberam que se não houvesse pulgas, elas não poderiam ter partilhado a palavra, porque os guardas, vendo pulgas, disseram, nós não vamos lá. E elas viram as pulgas como uma oportunidade para falar de Deus às pessoas. Então Betsy deu antes, deu durante e deu depois glória a Deus. Então, cuidado quando nós reclamamos de alguma situação e mais tarde o tempo mostra-nos que aquilo foi bênção. Há momentos de espera e de dor na nossa vida, na nossa família, que se prolongam para o bem da nossa fé. O próprio Paulo dizia que havia, segundo aos Coríntios capítulo 1, coisas que aconteceram na sua vida, dificuldades que aconteceram para o bem da sua fé. Enquanto esperamos, Deus vai moldando o nosso caráter. Até na simples espera, Deus tem propósitos redentores. Eu louvo ao Senhor pela espera na minha vida, porque se as coisas acontecessem no imediato, eu não daria valor ao cuidado, à provisão de Deus e acharia que alguma coisa era sobre mim. Se nos primeiros 18 versículos vimos que o medo encontra-se num lugar onde achamos que a providência de Deus não chega, agora vemos que o tempo mostra que a provisão de Deus nunca falha. Por isso, não desesperes. Se tiveres à espera alguma coisa na tua vida, na tua família, seja onde for, não desesperes. Deus está a cuidar de tudo.
Brevemente nós vamos ver o sol a raiar, brevemente nós vamos celebrar a bênção do Senhor. E se não for aqui na terra, nós celebraremos no céu o cuidado e a provisão de Deus. Versículo 2 e 3. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela disse-lhe: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Naquela altura, os donos do campo não podiam recolher toda a colheita. Tinham que deixar as extremidades e os cantos para os estrangeiros e para as viúvas poderem se alimentar. Era uma espécie de sistema de segurança social daquela altura. Ruth, perante a necessidade de ambas, vai trabalhar no campo para apanhar os restos da colheita. Era uma mulher que lutava para sobreviver. Deus estava a agir antes de Noemi e de Ruth se darem conta disso. Deus trabalha no oculto quando muitas vezes nos parece ausente. Não percam esta ideia. Ruth não sabia para onde ia, mas Deus já estava a guiá-la para os campos de um homem rico, que por sua vez era da família de Noemi. Precisamos saber que Deus providencia, mas também espera que nós façamos a nossa parte. Eu recordo-me há uns anos, quando fui pastor na igreja das Antas, houve lá uma pessoa que dizia que precisava de trabalho. E eu levei a igreja toda a orar por ela. Passado 15 dias perguntei: alguma novidade? Não há, pastor. Mais 15 dias? Não há, pastor. Mais um mês? Não há, pastor. E eu perguntei-lhe: mas desculpa, tu estás a enviar os currículos para as empresas? Não estou, eu estou só a orar. Quem confia na providência faz a sua parte, deixando que Deus cuidará da outra. Certo? Versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam eles: o Senhor te abençoe. Então Boaz, além de ser um homem rico, vejam, ele era temente a Deus. Esta é a característica mais importante na vida de alguém: ser alguém temente ao Senhor. A sua saudação revela a sua completa dependência de Deus. Nós às vezes, até a saudarmos, somos tão humanos a dizer bom dia, boa tarde. Não é? Os nossos irmãos pentecostais têm o seu cumprimento, os nossos irmãos presbiterianos é graça e paz, e nós batistas, bom dia, boa tarde. Não é? Este cumprimento revela total dependência de Deus. Esta é uma lição importante para as famílias, especialmente quando nós falamos sobre a educação dos filhos. Mais importante do que qualquer riqueza material é o temor a Deus. Mais importante, crianças que estão aqui, mais importante que os vossos pais vos darem alguma coisa, é os vossos pais ensinarem-vos o valor de amarem a Deus. Se nós não deixarmos nada de valor material, deixemos uma boa herança espiritual. Eu vejo muitos pais preocupados com a sua herança que vão deixar aos filhos. Não se preocupem. Deixem antes uma herança espiritual. Esta, na verdade, é a nossa verdadeira responsabilidade. Vamos avançar, versículo 5 até ao versículo 7. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta a moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com a Noemi da terra de Moab. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco esteve na choça. Boaz olhou para Ruth. Sabem porquê? Porque o Senhor guiou o seu olhar. Nada acontece por acaso. Ruth foi trabalhar com humildade. Não foi agressiva, não foi com exigência, não foi com arrogância. Ela foi vista justamente por não querer ser vista. Não no sentido de se esconder, mas porque ela sentia-se como mulher, como moabita, sentia-se indignada
como alguém que não merece nada. E por isso Boaz deixou a trabalhar nos campos onde havia abundância de tudo o que ela precisasse. Versículo 8 até ao versículo 10. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher noutro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atento ao campo que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiver sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tirarem. Versículo 10. Então ela, inclinando-se rosto em terra, disse-lhe: como é que tu me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ruth ficou surpreendida com a graça de Boaz, não apenas pelo que recebeu, mas porque sabia que não merecia. Nós vemos sempre o cuidado de Deus para com os estrangeiros e está aqui a evidência. Ela era mulher numa época em que cada um fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos e Boaz diz: não, eu sou homem de Deus, eu não vou fazer aquilo que é certo aos meus olhos, eu vou fazer aquilo que é certo aos olhos de Deus. Ela podia ter sido ignorada nesta cultura, podia ser até maltratada, expulsa, mas foi acolhida com honra. A rejeitada, ou aquela que podia ser rejeitada, foi recebida. Estava desprotegida, estava vulnerável, mas Deus continuava a cuidar de si. Sabem? Houve abundância para quem se sentia indigno. Houve abundância para quem se sentia indigno. Não será este mais um spoiler? Mais uma sombra que aponta para uma outra vida que traz abundância para quem se sente indigno? Sempre que reconhecemos que não merecemos a graça, nós tornamos-nos gratos. Quando nós achamos que algo vem porque nós cumprimos todas as regras, nós não valorizamos. Nós ouvimos um testemunho de um pastor a falar que cumpriu todas as regras e o seu filho não era salvo. E de repente começou a pensar: Deus está a dever-me. Deus deve-me. Então libertou-se dessas regras e confiou o seu filho ao Senhor. E nós precisamos libertar das regras. Eu falhei, não cumpri os passos, logo isto acontece. Isto vai dar um bocado àquilo que o Tito falou na Escola Bíblica Dominical, ao karma. Precisamos de aprender a celebrar o que Deus nos dá, porque nós nada merecemos. O próprio Jesus disse que não veio chamar os sãos, mas veio chamar os doentes. Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32. Isto é algo importante. A chamada de Deus não é para quem se acha que está dentro pelos seus feitos. A chamada de Deus é para aqueles que acham que estão fora, como Ruth. E para aqueles que estiveram dentro e hoje estão fora, como Noemi. Então a chamada de Deus não é para aqueles que acham que são merecedores dessa chamada, mas é para aqueles que se acham que não são merecedores, ou para aqueles que já estiveram e que saltaram, e nós precisamos então de trazê-los novamente. Por isso nós nunca devemos desistir de ninguém que está fora, porque nós nunca sabemos aquilo que Deus pode fazer. Nós precisamos de orar pelas nossas famílias. Deus tem-nos dado a oportunidade, a mim e à Filipe, de falarmos para famílias. E sabem, eu vejo famílias desesperadas. Eu vejo situações em que as famílias estão desesperadas. Eu próprio ouvi o pastor John Piper a dizer que Deus usou para salvar muitas pessoas. Ele tem 5 filhos e o filho dele, mais velho, Abraham Piper, não é salvo. Faz inclusivamente vídeos no TikTok contra o pai. E ele dizia a dor que aquilo é. Falei este ano com outro pastor que dizia: eu estou vivo, mas o meu coração sangra. Eu estou rasgado por dentro. E eu perguntei-lhe: porquê, pastor? Porque o meu filho não é salvo. Nós precisamos de orar pelas nossas famílias. Nós precisamos de orar pelos nossos filhos que já estiveram dentro e agora estão fora. Eles são o nosso primeiro ministério. E sabem qual é o trabalho do diabo? É retirar-vos a esperança.
retirar a necessidade de orarem pelos vossos filhos, de nos esquecermos de orar pelos nossos filhos. Precisamos de orar, meus irmãos. Nunca desistam de orar pela salvação. Nunca desistam de orar pela restauração. Tal como houve abundância para Ruth, que estava na desgraça, eu acredito que esta abundância vai chegar a muitas vidas que vivem na desgraça. E ninguém me retira a ideia de que Deus ainda tem muitas vidas para salvar e restaurar. Venha quem vier. Até ao último fôlego da vida, eu quero acreditar que Deus tem muitas vidas para salvar. Versículo 11 a 12. Respondeu Boaz e disse-lhe: bem me contaram tudo quando fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a tua mãe e o teu pai, e a terra onde nasceste e vieste para um povo que antes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Aqui percebemos que as nossas ações têm consequências. Ruth estava a colher aquilo que tinha semeado e por isso o Senhor a abençoou. Algumas versões em português dizem que Ruth recebeu porque merecia, mas a ideia no original não transmite isso no hebraico. Deus não lhe deu porque Ruth mereceu. Já vimos que Deus não nos deve rigorosamente nada. Na sua graça, Deus age com Ruth porque ela procurou fazer o que era certo e diante disso Deus decidiu abençoá-la. Deus abençoa quem procura refúgio debaixo das suas asas. E ao ouvirmos a Filipa lá no retiro, ela própria fez a questão: quando nos acontece alguma coisa na nossa vida, nós vamos logo procurar refúgio em Deus ou algo ou em alguém? Ainda acreditamos que Deus age, Deus cuida? Logo a seguir, Ruth volta para casa e conta tudo o que se tinha passado à sua sogra. E é interessante ver como Noemi reage às evidências da ação da graça de Deus. No versículo 13 a 18, vemos Ruth a reconhecer a bondade de Boaz, que a trata com grande cuidado. Ele convida a comer com os seus trabalhadores, ordena que lhe facilitem o trabalho no campo, e no final do dia Ruth regressa à casa com uma boa quantidade de cevada, partilhando tudo com Noemi. Versículo 19 a 23. Então disse-lhe a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado violência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Versículo 21. Continuou Ruth a Moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás e até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Então Noemi, ao ouvir o nome de Boaz, percebe imediatamente que há mais nesta história do que mero acaso. Ela já não consegue negar a mão de Deus a conduzir tudo. Onde antes havia amargura, agora começa a haver um pouco de esperança. Antes sentia-se vazia, agora começa a haver sinais da graça. Deus não tinha deixado de ser bom, mesmo quando Noemi achou que ele se tinha esquecido dela. Deus estava a escrever uma nova história. E agora ela reconhece isso no versículo 20. Vejam: bendito seja o Senhor que ainda não tenha deixado a sua bondade. Reparem bem, a mesma mulher que antes dizia: o Todo-Poderoso me afligiu, agora diz: bendito seja o Senhor. A mudança acontece quando ela começa a ver a redenção, esperança no horizonte. Eu não sei se neste momento tu dizes: o Senhor me afligiu, ou bendito seja o Senhor. Mas quando começas a perceber que a luz ao fundo do túnel, que é Jesus, nós tendemos a dizer: bendito seja o Senhor.
Boaz não era apenas um homem generoso, ele era um resgatador. Não será este mais um spoiler? Deus tinha colocado Ruth no campo certo, à hora certa, com a pessoa certa. E Ruth era humilde e obediente e segue o conselho da sua sogra. Não se precipita, não corre para outros campos. Permanece onde Deus a colocou. Trabalha, espera, confia. E assim, pouco a pouco, a luz vai voltando. Noemi começou a história como sendo agradável, mas a vida transformou-a em amarga. Ela perdeu tudo o que tinha e só via dor. Talvez estejas a viver momentos assim. Sentes que Deus está distante. Sentes que Deus se calhar só abençoa os outros. Que a tua vida está cheia de amargura. Que nada faz sentido. A história de Noemi e de Ruth mostra-nos que Deus nunca deixa de cuidar. Mesmo quando não vemos, Ele está a fazer algo melhor. Deus usa pessoas humildes como Ruth para nos mostrar que a graça é maior do que as nossas perdas. Quantas famílias não vivem assim? Se calhar algumas até que estão aqui esta manhã, com dúvidas, medos, cansaço, sem saber o que Deus está a fazer. Mas é precisamente aí que devemos confiar, porque a graça continua a surpreender. Deus continua a reescrever histórias. Até lá não desanimes. Não acredites que não há força em Deus para virar a página do momento em que tu vives. Deus está a preparar algo maior do que tu imaginas. Mantenha o coração aberto. A resposta que Deus tem nesta história, na história da tua vida, eu creio que te irá surpreender, mesmo quando tudo parece difícil. Que o Senhor nos abençoe.